Bem, a gente sabe como é que a sociedade ela é estruturada, né? Então o que acontece? O homem, com a sua insegurança, ele está sempre procurando estar com um bom carro, uma boa moto. O homem sempre é incentivado a ir atrás de coisas materiais. Mas por que isso funciona assim? A sociedade ela não aceita um homem fraco, tá? Nem financeiramente, nem psicologicamente. Então a função do homem é ser forte o tempo todo. Então desde pequeno o homem já é bombardeado com informações que ele tem que trabalhar, ele tem que ser um cara bem sucedido, ele tem que ter dinheiro, ele tem que ser um cara respeitado. Então essa pressão é colocada no homem desde cedo. Então ao decorrer do tempo ele começa a viver em função disso. E aí o homem cai numa armadilha que é sempre viver em função de agradar uma suposta mulher que ainda não existe, tá? Então o que acontece nesse caminho aí? O homem é sempre colocado nesse meio porque o homem tem insegurança. Então o homem acredita que sempre a sua insegurança ela vai ser suprida com bens materiais ou dinheiro. Então tudo que ele faz é em função de agradar uma mulher. Ele quer ganhar dinheiro porque ele quer mulher, ele quer ganhar dinheiro porque ele precisa ter status social, aprovação social. Então o homem está sempre procurando a aprovação de uma mulher que às vezes não existe ou de alguma mulher que ele quer agradar. Só que nesse caminho aí, ele se perde muito. Por quê? Quando você começa a viver em função disso, você vira escravo dessa realidade. E é aí que está a questão. Você vê que em algumas situações, o matrimônio, tá? Hoje para alguns homens não é viável. Por quê? Porque algumas pessoas hoje, elas estão tendo relações, casando, por interesses terceiros, tá? Não é a relação que interessa. É o status que a pessoa vai ter naquela relação. Então tem acontecido muito isso. Então quando o homem é incentivado o tempo todo a ir atrás dessas coisas e não cuida dele, não cuida das suas emoções, não cuida da sua espiritualidade, não se cuida como um ser humano comum. Então a tendência desse homem é ser uma pessoa depressiva, ele vai para as drogas, para a bebida, porque ele não teve estrutura para suportar a desaprovação. Então como ele vive em função de agradar alguém ou algumas mulheres, ele perde a sua autonomia, ele perde quem ele é. Então qual é o problema dessa questão aí? Todas as vezes que você vive em função de agradar alguém, você está colocando de lado a sua pessoa. Porque você vai viver em função de agradar essa pessoa, mas tem um risco muito grande de não agradar. E aí vem a decepção, vem a frustração. Então como o homem é inseguro, ele vai atrás de dinheiro, de fama, de carro, de moto, porque ele quer suprir a sua insegurança com essas coisas. Porque o homem, entre aspas, poderoso, rico, ele faz pouco esforço para conquistar algumas mulheres. Isso é uma realidade. Isso é um fato. Então o que acontece nesse meio termo aí? Essa vida começa a ser uma vida rotineira, e aí esse homem não tem família, ele não tem filho, ele não tem uma estrutura. Então ele vive nesse meio fútil, né? Que ele é o cara, que ele recebe a aprovação das pessoas, só que sempre em lugares onde o ambiente é isso que ele tem a oferecer. Então poucas pessoas se importam com o que você gosta, que tipo de filme você gosta, que tipo de música você gosta. Por quê? Porque você também se coloca como um escravo. Aí que está a questão. Então os homens atuais são muito frágeis. Ele quer a aprovação do pai, da mãe, da namorada, de uma suposta mulher que ele nem conheceu. Então a insegurança masculina está sempre sendo jogada aos quatro cantos. Você vê homens fracos, homens que não têm opiniões, homens que preferem engolir o que ele de fato acredita para não desagradar uma suposta mulher que ele acha que ele vai conquistar. Então é uma geração de homens fracos. Essa é a realidade. Então quanto mais o cara vive em função de dinheiro, fama, status sociais, aprovação, ele vai se perdendo ao longo do caminho. Então se você não precisa nem botar fé no que eu estou dizendo, não. Não precisa nem acreditar no que eu estou dizendo. Só você ir, por exemplo, hoje e passar na rua. 80% dos moradores de rua são homens.
80% são homens. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o problema é muito maior do que apenas o status social. Tem um problema maior. Os homens não se cuidam. Os homens não são incentivados a se cuidar. Essa é a grande questão. Então, para você que está me ouvindo aqui, cara, se você viver em função de ser famoso, ter status, ter dinheiro para agradar supostas mulheres que você talvez ache que vai conquistar com isso, o seu caminho é muito ruim. É um caminho difícil e talvez um caminho sem volta. Então, qual é a ideia? Procure se cuidar. Procure se conhecer mais. Procure cuidar da sua parte espiritual, que é importantíssima. Comece a andar com pessoas de fato que vai te ajudar a ser uma pessoa melhor, não pior. E procure ter motivação para estudar. Vai estudar, vai conhecer o mundo, vai fazer uma coisa para você. Porque tenha certeza, cara, esse tipo de mulher que você quer agradar, que você quer conquistar, são mulheres que vão tirar o que você tem. Então, nesse caminho aí, você vai encontrar uma mulher bacana. Calma. Você vai achar uma mulher que vai te acompanhar na sua carreira aí, que vai te ajudar. Isso é um fato. Mas cuidado com o que você coloca no seu ciclo social, o que você abraça, porque as pessoas estão tirando tudo que você conquistou. E você não está percebendo isso. Então, cuidado com a sua insegurança. Você ser um cara bem estruturado não quer dizer que você é um cara querido e amado. Porque quando você perder isso aí, poucas pessoas ficarão com você.